Olá, meu nome é Matheus Guilherme Celestino e hoje eu vou fazer a segunda apresentação da matéria de aprendizado de máquina supervisionado, em que o objetivo desta é construir um classificador KNN para a prevenção de diabetes e investigar a influência da acurácia, do recal e do F1 score no modelo. Bom, esse é o código realizado em linguagem Python, no Google Colab. E primeiramente nós temos a etapa de pré-processamento, em que a gente realiza a importação das bibliotecas necessárias, importamos o dataset disponibilizado pelo professor e assim nós utilizamos também algumas funções para avaliar os dados deste dataset, né? No caso aqui a gente pode ver que todas as features, todas as colunas estão totalmente preenchidas, só que utilizando essa função específica a gente pode ver que algumas delas estão preenchidas com valores errados que não fazem sentido que não fazem sentido biológico, no caso, como por exemplo o BMI, que no caso é o IMC, né, falando em português, C0. Então, uma pessoa com MC0 meio que não tem massa, o que não faz sentido nenhum. Então, para que a gente possa corrigir esses dados errôneos, né, foram substituídos os valores de 0 por Nora Number e em seguida eles foram substituídos pela mediana respectiva de cada coluna para que não houvesse também um grande impacto dentro do dataset. Em seguida, a gente realiza a normalização destes dados para daí sim fazer a implementação da KNN, em que no caso eu separei 30% do dataset para os testes. Para que haja para que haja uma comparação de diversos valores de K, eu criei uma lista de valores de K, começando de 3, que é um valor bem baixo, até 101, que eu julguei que fosse um valor relativamente alto. Todos eles são armazenados num dicionário, em seguida aplicada a KNN. Beleza. Foram treinados 147 modelos e, obviamente, utilizamos a distância euclidiana, a distância de Manhattan e Minkowski para isso. Bom, agora a gente vai fazer a validação disso daí, né? Aqui a gente realiza as importações e as métricas de validação utilizando a biblioteca scikit-learn para facilitar. E com isso a gente plota os modelos, né, e com suas respectivas critérios de avaliação. Em seguida, né, nós temos as matrizes de confusão de cada uma, né, sendo organizado linha por linha, né. Então aqui tem 83, tem diversos, desde a 3 até a 101. Então, em seguida, já que nós temos muitos dados para avaliar, eu determinei quais eram os melhores, né? Qual que tinha o melhor recall, a melhor precisão e o maior F1 score possível. E no caso são essas três, né? O K7 Minkowski teve o maior recall, a maior precisão foi do K79 distância de Manhattan e o melhor F1 score foi o 19, com 65%. Continuar a chamada, com 65%. E daí essas são as matrizes de confusão dos respectivos pódio, né, por assim dizer. Bom, o que a gente pode depender disso? No caso, a gente pode ver que o maior recall vem de um K menor, né, em que a gente pode claramente ver que o sistema ficou mais sensível e assim a gente pode ver também que ele possuiu o menor número no caso o maior número de pessoas, né, a maior relação de pessoas que são consideradas com diabetes, né?
que no caso é que 50/38. E isso, falando em termos médicos, é muito bom, porque daí é muito mais preferível que alguém que não tenha diabetes se estresse fazendo o exame do que uma pessoa que tem diabetes seja dita como saudável. Isso é muito mais perigoso, isso pode ser muito mais fatal. E no caso aqui, nós podemos ver que a maior precisão foi do maior K. E o que também, né, se reflete no seu maior número de positivos. Com isso, a gente... E o F1 e o maior F1 score foi o de um K relativamente médio,